Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou trazer um vídeo muito legal de um porta-xícara e vamos começar o vídeo, pessoal, com esse formato que eu retirei da internet, né? Imprimi, recortei e fiz o formato do tamanho que eu queria. E aí, você pode utilizar restos de madeira, restos de pallet, de ripa de pallet. Eu utilizei restos de pinos, que é o que eu tinha aqui na minha casa. Então, marquei na madeira esse formato que eu queria da base do meu porta-xícara. E então, pessoal, eu cortei na tico-tico. Se você não tiver tico-tico, tiver um serrote, ou você tiver medo de usar a ferramenta, pede o seu pai, pede o seu esposo, o seu namorado, mas é muito fácil de fazer. E aí, pessoal, depois que eu cortei no formato que eu queria, eu lixei, lixei bastante para ficar bem lisinho, porque é uma madeira que estava guardada aqui há um tempo já. E aí, eu lixei tanto a base do fundo, da parte de cima, como todos os lados desse formato. Eu esqueci o formato, mas para não passar vergonha, eu não vou falar com vocês, tá bom? Então, e aí, pessoal, eu fiz aí o acabamento com uma lixa bem grossa para retirar a parte grossa que tinha dessa madeira e até ficar lisinho. Assim que você lixar, você lixa primeiro com uma lixa bem grossa. E para fazer o acabamento, você troca por uma lixa bem fininha, porque aí vai ficar com um aspecto bem liso. E aí, pessoal, eu fui lixando até ver que essa madeira ia ficar bem lisinha. Não precisa preocupar, porque às vezes a madeira, ela aparentemente, ela parece que não vai ficar lisinha, mas se você lixar bastante, ela vai ficar lisinha assim, tá bom? E aí, eu lixei a parte de cima também, para tirar todas aquelas marcas que fica quando a madeira é cortada. Se você tiver um serrote, você pode cortar nesse formato também com serrote, com o que você tem em casa. E aí, pessoal, eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber todas as notificações de todo artesanato que eu vier aqui passar para vocês. Tudo que eu aprendi, eu quero ensinar para vocês. Então, pessoal, é só ter paciência que vai fluir, vai ficar muito legal. A parte, como vocês estão vendo, essa parte da madeira, ela tava com uns amassadinhos. Eu lixei bastante também, mas eu preferi deixar essa parte para baixo e deixar a parte mais lisinha para cima. E aí, nas laterais, se você não quiser ou se você não tiver essa ferramenta, não precisa. Eu quis fazer esse acabamento porque eu tenho essa ferramenta que é a tupia. Então, eu fiz o acabamento com a tupia, com a broca romana, que é uma broca que eu amo muito. E vocês vão ver eu utilizar muito ela aqui nos meus artesanatos. Mas, se você não tiver, não tem problema. Você pode lixar as pontas para ficar um pouco arredondada, que também vai ficar lindo. Eu decidi fazer com a tupia em todos os lados dessa base. Eu passei o acabamento com a broca romana. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês, para dar um acabamento bem legal. E aí, pessoal, se você estiver gostando do vídeo, deixe o seu comentário. Com qualquer dúvida que você tiver, vai ser um prazer responder todos vocês. E aí, eu fui fazendo esse acabamento em todos os lados. Essa ferramenta é uma ferramenta que é muito fácil de utilizar. Eu uso mais essa broca porque são fáceis para o acabamento, né? Não sou expert no assunto entupia. Eu utilizo somente, sou, sou amadora, viu, gente? Não sou expert. Então, eu faço assim da forma que eu aprendi.
Depois que você tiver passado o acabamento com a tupia, ou se você tiver lixado, no meu caso eu fiz o acabamento e passei lixa novamente para tirar todas as ferpinhas que ficam na madeira. E aí, pessoal, eu tinha esse pedaço aí de pinos, aqui eu conheço como pontalete, e aí eu cortei um pedaço que eu tinha aqui em casa, tamanho, uma altura de 25 centímetros. E aí, eu cortei esse pedaço, você pode cortar o tamanho que você quiser, não sei o tamanho das suas xícaras, aqui eu tenho as xícaras pequenas, e aí, eu cortei nesse tamanho. Como vocês viram que a diferença na cor da base pro pontalete, ele tá bem amarelo, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como eu vou conseguir clarear ele. Quando você pegar esse pontalete, você vai marcar, colocar ele no centro da base, e eu dei aí uma espessura pros lados de 3,5 centímetros. Foi a distância que eu dei do pontalete até as partes da beirada, né? Coloquei o tamanho de 3,5 centímetros de cada lado e fui acertando. Marquei com lápis, porque depois, para não precisar ficar marcando novamente, né? Marquei com lápis, porque eu vou precisar de pregar essa ponta, aliás, essa base no meu pontalete com um parafuso. E aí, pessoal, o que eu fiz? Eu fui lixar esse pontalete, esse pedaço de madeira de pinos. Eu fui lixar para ele ficar da mesma cor que a minha base, para não dar diferença. E aí, eu lixei bastante. Você pode, se você não tiver uma lixadeira elétrica, você pode lixar manualmente. Não vai te pedir, assim, que você faça grandes esforços. Mas, com paciência, você vai conseguir chegar no mesmo resultado. Então, pessoal, e aí eu lixei toda essa parte dessa madeira, né, desse pontalete, a parte de cima, tanto a parte de baixo, porque eu preciso pregar e colar essa parte, a parte que eu escolhi no caso, para poder fixar ali na base do nosso porta-xícara. E aí, pessoal, se você não tiver, assim como eu informei na base, você pode fazer também, dar uma arredondada nas quinas dessa madeira com a lixa. Você pode lixar para ficar com as quinas arredondadas, para dar um acabamento bonito, ou você pode deixar desse acabamento dessa forma que está. Mas eu decidi, pessoal, passar também a tupia nos cantos, nas quinas dessa madeira, para dar um acabamento. E aí, em toda a quina, eu passei o acabamento romano da tupia, tá vendo? Eu marcando para vocês, tanto nas laterais, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo, eu não fiz esse acabamento com a tupia. Eu deixei normal mesmo. E aí, fiz na parte de cima o acabamento todo com a broca romana. E também nas laterais. E aí, olha para vocês verem como ficou. Nada muito difícil de fazer. Eu fiz esse acabamento porque eu tenho essa ferramenta. Se você não tiver, não precisa. Ou você pode levar algum marceneiro de confiança e pedir para ele fazer esse acabamento para você. E aí, eu voltei a lixar também, para tirar as ferpas das quininhas, devido a eu ter passado aí a tupia para fazer o acabamento. E aí, pessoal, eu voltei com ele para a base. E aí, eu cometi um erro. Eu não cortei para mostrar para vocês. Eu tentei pegar esse pontalete e afundar nessa base.
Só que eu não tinha como fazer porque eu não tinha um gabarito da tupia. Eu estava sem o gabarito quadrado. E aí eu acabei tentando fazer manualmente, afundar, né, para poder deixar essa madeira, esse pontalete mais dentro da nossa base. E infelizmente eu acabei estragando a madeira. Eu vi que da forma que eu queria fazer não ia dar certo. Então, eu tive que refazer novamente uma nova base. E aí, essa nova base eu fiz todo o mesmo processo que eu fiz da outra. Cortei, né? Peguei o molde, cortei a madeira, risquei, lixei, fiz todo o processo. E aí, pessoal, eu marquei aí, ó, esses ganchinhos. Esses ganchinhos eu comprei, né, em casa de construção. Esses ganchinhos, olha para vocês verem, aquele outro lá é o que eu tinha estragado, eu acabei fazendo outro. Eu comprei esses ganchinhos, foi R$ 1, cada ganchinho desse. E aí, o que que eu fiz? Eu marquei com um parafuso, com a furadeira, a base, aonde eu ia parafusar. Pessoal, é importante colocar 2 parafusos, porque se você colocar um, essa madeira, ela vai ficar girando, e aí corre o risco de soltar, então não é interessante. E aí, eu marquei com parafuso, aonde eu ia furar na base, e depois eu virei e marquei na madeira, no pontalete, aonde esse parafuso iria entrar. E aí, eu coloquei bastante cola embaixo, cola madeira, e parafusei. E aí, foi a hora de colocar aí os ganchinhos. Eu bati preguinhos bem pequenininhos, só para entrar, porque esses ganchinhos, eles são de rosca. E aí, eu bati esses ganchinhos somente para poder entrar e eu rosquear cada um deles. Eu coloquei 5 ganchinhos, porque eu não tinha mais, mas a intenção seria colocar 2 ganchinhos em cada lado, para não ficar um porta-xícara muito cheio. E aí, eu decidi colocar esses ganchinhos somente na frente e nas laterais. E aí, pessoal, tá pronto o nosso porta-xícara. Obrigado pelo apoio, por assistir meu vídeo. Até a próxima!